Será que é possível zerar Pokémon Emerald utilizando apenas Pokémons do tipo água? Bom, eu resolvi tentar, e após uma longa jornada, finalmente pude trazer o resultado aqui pra galera. Mas antes de começarmos, é bom esclarecer quais serão as regras do desafio. Regra número 1. 100 itens em batalha, a não ser, claro, os itens equipáveis. Regra número 2. Modo de batalha 7. O modo de batalha 7, pra quem não sabe, é uma configuração que você muda nas opções do jogo que te impede de trocar de Pokémon ao derrotar um Pokémon adversário. Isso torna o desafio um pouco mais difícil. Regra número 3. Apenas Pokémons do tipo água. E por último, a regra número 4. Sem repetir Pokémons da mesma espécie. Até porque não ia dar nem graça ter 6 Gyarados no time, né? E com as regras finalmente esclarecidas, podemos ir ao que interessa. Obviamente, eu comecei minha jornada selecionando o Mudkip, que eu chamei de Axolot. Eu treinei um pouco ele até o nível 7, e fui logo enfrentar o rival pela primeira vez. A batalha foi até que bem simples, e com apenas 3 tackles conseguimos vencê-la. Ela finalmente me deu algumas Pokébolas, então aproveitei para ir até a primeira rota e capturar um Wingull, que eu apelidei de Pelicano. Enquanto eu treinava na próxima rota, dessa vez eu encontrei um Lotad, que seria o nosso terceiro Pokémon. O nome que eu escolhi foi Lotus. Eu queria colocar todo mundo no nível 10 antes de enfrentar o primeiro ginásio, só pra garantir. E nesse meio tempo, acabei capturando uma Marill, que eu chamo de Coelha. Depois de treinar todo mundo, eu parto pro ginásio. E como era de se esperar do nosso time de água, foi bem tranquilo de derrotar um ginásio de pedra. Eu simplesmente varri os Pokémons dela com uma sequência de Absorbs do Lotad. O Build dela até que deu bastante dano, mas como eu recuperava vida com o Absorb, não adiantou de muito. O único que conseguiu resistir um pouco mais foi o Nosepass, mas depois de alguns Absorb ele acaba caindo também. Assim que a batalha termina, meu Lotad finalmente evolui para um Lombre. Depois de derrotar o ginásio, eu me preparo para sair da cidade, mas sou desafiado novamente pela rival. Eu até que tentei derrotar o Wingull dela com a Marill, mas depois de receber um Growl, meu ataque ficou fraco demais, então eu acabei perdendo o primeiro Pokémon. Eu coloco meu próprio Wingull, e apesar de ser de menor nível, consigo derrotar com 2 Atergan, já que ele já estava meio enfraquecido. E é aí que ela coloca o Trico, o maior problema para o nosso time de água. Eu dei um Atergan só pra testar o dano e percebi que não ia rolar. Então troquei pro Mudkip, mas acabei descobrindo que o treco dela já tinha Absorb, então troquei novamente. Mas dessa vez pro Lombre, que podia resistir um pouco mais do dano de planta. O treco ficou reduzindo minha defesa, mas acabou não atacando, o que me deu tempo de reduzir bastante a vida dele com uma sequência de Astonish e finalizar com o Nature Power, garantindo assim mais uma vitória em cima da rival. Saindo da cidade, eu fui direto para Delphort, onde peguei a vara de pesca, que seria bem útil para nossa jornada, já que a maioria dos Pokémons de água ficam no mar. Aproveitei e fui pescar um pouco, até capturar um Tentacool, que eu apelidei de Polvo. Em seguida, eu fui até a caverna de Delphort, onde treinei meu time em preparação para a luta com o próximo ginásio. Treinei o time inteiro, mas dei mais foco ao Wingull, já que seu tipo voador seria extremamente útil aqui, então ele ficou um pouco mais forte que o resto do time. Terminando de treinar, eu fui direto para o ginásio. E ainda no começo da luta consegui derrubar o Machop da líder com 2 Wing Attack. Mas tomei um crítico, que me fez tomar mais dano do que eu tinha planejado. Na vez do Meditite, ele ficou tentando preparar um Focus Punch e acabou morrendo sem agir, o que me deu uma boa vantagem. E então veio finalmente uma Kurita, o Pokémon mais forte do oponente e o que eu mais temia. Ele começou a se buffar com um Buck-Up e poderia ter ficado extremamente perigoso, mas por sorte eu acabei acertando um crítico, e isso garantiu a vitória sem que ele pudesse sequer atacar com seu ataque recém-buffado. Depois de finalmente derrotar o líder, voltei até a caverna, e agora com a HM Flash aproveitei para explorar um pouco. Enquanto explorava, meu Mudkip finalmente evoluiu para o Marshtomp. Agora, com a segunda insígnia garantida, eu parti para Slateport. E aqui eu penei um pouco para lembrar o que eu precisava fazer, já que fazia uns bons anos que eu não jogava o Emerald. Mas eventualmente eu encontrei o caminho e acabei combatendo alguns membros da equipe Aqua, ficando livre para avançar pelo norte da cidade. Enquanto lutava com alguns NPCs nessa rota, minha Marill finalmente evoluiu para uma Azumarill, o que nos ajudaria bastante na próxima luta. No meio do caminho eu encontrei mais uma vez a rival, e ela me desafiou. Eu não estava esperando encontrar ela aqui, e por conta disso acabei tendo que lutar com ela com a saúde de alguns Pokémons um pouco baixa. Com meu Tentacool paralisado e com vida baixa, eu percebi que não ia conseguir fazer muita coisa. Então eu arrisquei um Poison Sting, torcendo pelo envenenamento. Mas não consegui, então decidi trocar pro Wingull. O plano era derrubar o Wingull adversário em 2 Wing Attack e ainda ter vida suficiente para o próximo Pokémon dela. Mas infelizmente acabei tomando um crítico, e isso complicou ainda mais as coisas. Ela então colocou um Slugma, que pra nossa sorte é fraco contra a água, então deu pra causar bastante dano no Slugma com um Watergun antes de ser derrubado. Eu decido colocar a Azumarill e tentar estacar meu rollout matando o Slugma, mas infelizmente o Grovyle foi mais rápido e me matou antes que eu pudesse repetir o rollout. Eu tentei colocar o Tentacool, mas ele também foi derrubado antes que pudesse agir. Tentei agora com o Lombre, mas ele não tinha nenhum ataque que pudesse dar um dano significante no Grovyle, então ele acaba caindo também, sem conseguir fazer muito, mas não antes de reduzir a chance de acerto do Grovyle com alguns flashes.
E agora só me sobrava o Marshtomp, Pokémon com fraqueza dupla contra plantas. Então eu tinha pouca esperança, minha única chance era se o Grovyle errasse todos os ataques graças ao Flash do Lombre. E por um momento eu até que achei que eu conseguiria. O Grovyle errou diversos ataques, e quando faltava apenas mais um ataque para que o Marshtomp finalmente vencesse, ele acabou me acertando um Absorb e me nocauteou. Eu voltei até onde o rival estava, e dessa vez preparado. O plano era começar a estacar o rollout da Azumarill já desde o começo, no Wingull, o que garantiria força suficiente para derrubar o Grovyle em um único rollout, quando a rival finalmente decidisse colocá-lo. E tudo correu exatamente como planejado, com direito a uma belíssima varrida da Azumarill, que passou igual um rolo compressor por cima do time inteiro dela. Eu achei que já era hora de fazer um Gyarados, então parei para pescar um pouco até pegar um Magikarp, que eu apelidei de Carpa. Eu passei um bom tempo treinando meu time no caminho para Malville, e chegando lá, fui de uma vez tentar a sorte contra o ginásio elétrico, que tinha tudo para ser extremamente complicado no desafio de água, né? Mas eu tinha uma carta na manga, que era o Marshtomp, que por ser de tipo terra é imune a elétrico. Eu comecei com o Magikarp para baitar um ataque elétrico e trocar pro Marshtomp, pra assim ajudar no up pro Gyarados. O Marshtomp teve uma facilidade imensa em passar por cima de todos os pokémons do líder com o Mudshot, tendo apenas o Manectric sobrevivido a um Mudshot, mas caiu em seguida no segundo, garantindo assim a nossa terceira insígnia. Depois de vencer o ginásio elétrico, comecei a andar por todo o mapa, derrotando todos os NPCs que eu ainda não tinha lutado, para facilitar o up do Magikarp, que já estava quase pronto para virar um Gyarados. Além disso, aproveitei para ir upando o resto do time para o próximo ginásio. Enquanto explorava, encontrei o time Magma fazendo alguma coisa suspeita como sempre, então tive que lutar com alguns deles. Foi bem tranquilo, e a Azumarill tava macetando os caras com rollout atrás de rollout, e enquanto enfrentava os NPC, meu Magikarp finalmente evoluiu para um Gyarados. O caminho me levou até Lavarid, onde fui direto enfrentar o próximo ginásio. Como era um ginásio de fogo, eu não estava muito preocupado em perder, então achei que já estava pronto. Eu comecei com a Azumarill e comecei a estacar o rollout, mas infelizmente o líder usou poção e eu acabei errando o rollout. Então eu teria que recomeçar a estacar. Dessa vez no segundo rollout consegui um crítico, que facilitou bastante as coisas. A partir daí meu rollout estava muito estacado, então ela não teve sequer chance, tomou hit kill atrás de hit kill. Terminando o ginásio, fui direto pro deserto, e lá meu Wingull finalmente evoluiu para um Pelipper. Depois de derrotar diversos NPCs, decidi retornar para Petalburg e tentar desafiar o líder do tipo normal. Mas acabei sendo derrotado por um NPC comum, sequer alcancei o líder, então eu percebi que eu estava meio fraco, e fui grindar no deserto. Passei um longo tempo por lá, mas finalmente consegui colocar todo mundo no 28, e aí eu retornei pro ginásio. Dessa vez eu consegui chegar até o líder e comecei a batalha. Eu iniciei com Gyarados, e apesar de receber uma confusão, consegui derrotar o Spina com 2 Dragon Rays. Dessa vez ele colocou o Vigoroth, e eu decidi tirar o Gyarados para poupar o Intimidate dele, que seria bem útil no futuro. Eu coloquei então o Tentacool, que acabou sendo derrotado sem sequer ter chance de atacar. Retornei o Gyarados para ativar o Intimidate e reduzir o ataque do Vigoroth. E após um spam de Dragon Rage eu finalmente consigo derrotá-lo, mas acabo tomando bastante dano no processo. Agora ele coloca o Linoone e eu retiro o Gyarados novamente para garantir o Intimidate. Eu coloco o Lombre, mas ainda não tinha aprendido nenhum ataque forte com ele, então é derrubado sem dar muito dano. E pra piorar ainda eu tomo um crítico. Eu retorno o Gyarados para ativar o Intimidate mais uma vez e reduzir um pouco a vida do Linoone com um Dragon Rage antes de ser derrubado. Como o Linoone já estava com a metade da vida, eu achei que seria uma boa hora de tacar um rollout com a Azumarill, então eu coloco ela e começo a rolar. Mas logo no segundo uso eu já erro o golpe e preciso recomeçar. Após destacar 2 vezes, o líder usa uma poção, mas nessa etapa meu rollout já tinha força suficiente para derrubá-lo. E é agora que ele coloca o Ace do ginásio, um Slaking. Minha Azumarill ainda causa um bom dano com o rollout, mas acaba caindo, então eu coloco meu Pelipper. O plano era alternar entre atacar no turno em que o Slaking não pode atacar e usar Protect nos turnos em que ele pode. Mas ele acaba usando um Yawn, que me faria dormir no próximo turno, então eu sou obrigado a trocar por Marshtomp. Meu Marshtomp consegue causar bastante dano com uma sequência de Mudshots antes de ser derrubado. O Pelipper só precisou finalizar quando usou Tergan. No final das contas, não precisei sequer utilizar minha estratégia do Protect, mas é melhor prevenir do que remediar, né? Finalizando o ginásio, um NPC me deu a HM Surf, algo que mudaria completamente o rumo da nossa jornada. Um ataque de água com 95 de poder era literalmente tudo que eu precisava, então eu ensino para todos os pokémons. Agora com a HM Surf, eu começo a explorar o mar do jogo e derrotar alguns NPCs. Nesse meio tempo o Tentacool evolui para um Tentacruel. Depois de explorar o mar, eu sigo o caminho para Fortree, onde eu enfrentaria o próximo ginásio. No meio do caminho eu sou desafiado pela rival mais uma vez. Eu começo com o Marshtomp e consigo dar hit kill no Slugma com o Surf, então ela coloca o Grovyle. Eu tento arriscar ter mais velocidade que ela, mas acabo tomando hit kill. Então eu coloco o Pelipper, que consegue dar hit kill em literalmente todos os pokémons dela com Wing Attacks, garantindo assim mais uma vitória pra gente. Chegando em Fortree, eu percebo que tem algo invisível bloqueando a entrada pro ginásio, então eu sigo adiante. No meio do caminho, meu Marshtomp finalmente evolui para um belíssimo Swampert. Eu pego o item de revelar pokémons invisíveis e retorno para enfrentar o ginásio. Meus pokémons já estavam com um nível bem maior que os da líder. E graças a isso eu dou hit kill com Surf no primeiro pokémon dela.
Então ela coloca um Trópios, que apesar de ficar se curando com síntese e poções, eventualmente cai pra alguns Fly. Ele então coloca um Pelipper, mas não contava que eu tinha ensinado Shockwave pro meu. Então ele toma Hit Kill, já que ele tem 4 vezes de fraqueza pro tipo elétrico. Dessa vez ele bota um Skarmory, que eu lembrava muito bem de me dar muito trabalho quando eu jogava criança. Mas dessa vez ele não arrumou nada e caiu com 2 Surfs. Por último ele coloca o Altaria, e ele começa a se buffar com o Dragon Dance e me finaliza. Eu coloco o Azumarill pra tentar matar ele rápido com o rollout, mas eu acabei errando e ele se buffou de novo. Nesse momento eu tava começando a achar que eu tomaria um sweep, e pra meu desespero, ele usa mais uma vez o Dragon Dance. Eu até consigo causar bastante dano com o rollout, mas ele cura. Então ele finalmente usa um Earthquake, que eu jurava que me daria hit kill, mas curiosamente eu aguento. Então mesmo me derrubando eu ainda tinha esperança, já que ele não tava dando tanto dano quanto eu imaginava. Então eu coloco o Gyarados pra reduzir um pouco do ataque dele com Intimidate, aguentar um hit e finalmente derrubar ele com o Surf. E assim eu garanto mais uma insígnia pra nossa jornada. Terminando o ginásio, eu comecei a explorar o mapa para descobrir o que eu precisava fazer, porque eu já tinha ficado perdido de novo. E nesse meio tempo eu encontrei um Shiny Shuppet, mas como ele não era do tipo água, eu só matei ele. Então eu chego em Lily Cove e encontro a rival me esperando em frente ao shopping para mais uma luta. Eu começo com Tentacruel e por algum motivo eu uso Acid em vez de Ice Beam, que daria 4 vezes de dano e provavelmente hit kill. Mas no próximo turno eu percebo o erro e finalizo o Tropius com o Ice Beam. Em seguida ela chama o Slugma, que toma hit kill para um Surf. Ela então coloca o Pelipper, que fica instalando com Protect e resistindo bastante do meu Acid. Mas como ele não tinha nada pra me dar dano, eventualmente acaba caindo também. Por último, ela coloca o Grovyle, que é congelado por um Ice Beam e finalizado em seguida. Mais uma luta tranquila contra a rival. Eu fui então até uma caverna no topo do vulcão pra lidar com a equipe Magma, que tava pra variar aprontando uma. Foi até que bem tranquilo lidar com todos os NPCs ali, e de quebra eu consegui pegar bastante XP no meu time. Depois foi a vez de lidar com a equipe Aqua. Eu fui até o esconderijo deles e saí derrotando todo mundo que eu encontrava pela frente. Também foi bem tranquilo de lidar com eles. No fim eu tava realmente livre pra ir até o penúltimo ginásio. E após um longo tempo surfando, eu finalmente consigo encontrar Mosdeep e vou direto enfrentar o ginásio psíquico. Chegando lá, descubro que a luta seria em dupla, o que facilitou muito as coisas pra mim. Como o Surf causa dano em ambos os inimigos em batalha e todos os meus pokémons tinham aprendido, eu decidi que a estratégia mais eficiente seria simplesmente spamar Surf. E foi exatamente isso que eu fiz, e deu bastante certo. Eu acabei perdendo meu Pelipper já no começo da luta, e descobri que eu tinha esquecido de curar meu time, mas por sorte a batalha em dupla me deu muita vantagem. Então mesmo com essa questão, eu consegui vencer com tranquilidade. Só o chato que deu um pouco mais de trabalho por ter se buffado com alguns Calm Mind. Mas quando só sobrou ele, eu finalizei com alguns Ice Beams. Ele até tentou se curar, mas não adiantou muito. E então finalmente a gente tinha a penúltima insígnia, agora faltava pouquíssimo pra liga. Após passar horas andando de um lado pro outro no mar tentando encontrar a próxima cidade, eu finalmente consigo achar o dive que leva até ela, chegando assim em Sotópolis. Tudo isso pra descobrir que eu ainda não poderia enfrentar o líder, pois primeiro precisaria despertar o Rayquaza pra limpar a bagunça da equipe Magma e Aqua. Então lá vou eu novamente, de volta ao mar, e nessa etapa eu já não tava aguentando mais. Eventualmente eu chego no Rayquaza, depois de spamar muitos repelentes. Eu acordo ele e retorno pra Sotópolis pra enfrentar o último ginásio. Eu tinha recentemente aprendido rollout no Swampert, e um ginásio de gelo era a hora perfeita pra testar isso. Mas o Love Disc do oponente me deixou apaixonado e confuso, então a chance de conseguir destacar um rollout era baixíssima. Daí eu só troquei pra Azumarill. Eu usei um Rain Dance, que não fez sentido nenhum, mas depois eu consegui derrubar o Love Disc com alguns Strength. Ela então trocou pro Whiscash. Eu usei um Surf pra testar o dano e percebi que não ia rolar, então eu troquei pro Lombre. E mesmo com o Lombre eu não consigo dar dano. O fato do Whiscash ter se buffado 2 vezes com Amnésia também não ajudou. Então eu fico só insistindo no Absorbe, mas eu acabo derrubado. Eu deixo ele low bastante, então coloco o Swampert e aproveito o momento pra estacar rollout. Eu consigo estacar 3 vezes quando finalmente o derroto. Então o Sealeo, que ele coloca em seguida, toma hit kill com o quarto rollout. E o mesmo se repete com o Crowdown. Ela agora coloca o Kingdra, e meu rollout infelizmente acaba. Então eu decido que o Mudshot seria a melhor opção, já que o Kingdra tinha usado o Double Team e aumentado a chance de desviar. Eu consigo deixar ela bastante low, mas ela usa Rest, e se cura do sono com uma Berry, algo que eu realmente não estava esperando. Eu continuo atacando com o Mudshot, e quando a Kingdra estava quase caindo, ela de novo utiliza Rest, mas dessa vez sem a Bell e ela continua dormindo. Parecia que eu finalmente ia derrubar ela, mas aí eu erro o último Mudshot, bem na hora que ela acorda e usa Rest novamente. Eu já estava começando a ficar cansado disso, mas dessa vez tudo dá certo, e eu consigo acertar 3 Mudshots e finalizar ela antes que ela acordasse, garantindo assim a última insígnia. Agora era finalmente a hora de ir ao encontro da Liga Pokémon. Eu atravesso toda a Victory Road usando meu Swampert, e isso deixa ele com um nível muito acima do restante do time, algo que na prática acabaria sendo bastante útil na liga. Eu finalmente chego no final da Victory Road, eu curo meus Pokémons e já retorno pra upar nível neles, até porque eu tava um pouco fraco pra tentar a liga. Eu basicamente fico derrotando Pokémons até todo meu time cair, me curo no centro da liga e eu repito, fico nisso por um bom tempo.
E pelo Swampert ser o que mais tempo sobrevive, eu tive uma facilidade imensa em upar ele, o que deixou ele bem à frente do restante do time em questão de level. Com tudo pronto, eu finalmente vou até a liga. A primeira batalha é contra o Sidney, que é um especialista do tipo Dark. Eu começo com o Swampert, e com um Surf eu derrubo uma Tiana dele. Então ele coloca o Cacturn, e eu troco pro Cruel, que após causar congelamento com o Ice Beam, finaliza com o Acid. Em seguida ele coloca o Shift, que fica tentando instalar com Double Team, confusão e até uma poção, mas eventualmente ele também cai para alguns Acid e Ice Beams. Ela saca então o Crowdaunt, e eu troco pro Swampert e do Hit Kill com o Earthquake, e o mesmo ocorre com o Absol, garantindo mais uma vitória. Agora era a vez da Phoebe, a usuária do tipo Fantasma, e o time inteiro dela foi varrido por uma sequência de Earthquakes e Surfs. Só o segundo dos Ciclopes que sobreviveu com pouquíssima vida, mas é finalizado em seguida por um Surf. Agora era a vez da especialista de gelo, a Glacia. Com apenas 2 rollouts eu finalizo o Sealeo dela, e com o rollout agora estacado eu consigo dar hit kill no Glalie e no segundo Sealeo. Mas no próximo Glalie meu rollout falha, então eu preciso recomeçar a estacar. Mas em 2 rollouts eu derrubo, dando hit kill em seguida no Warren. Agora era finalmente a vez do Drake, especialista do tipo dragão. Ele começa com o Shelgon, que toma Earthquake, que por muito pouco não derruba. Ele se cura com uma poção, mas eventualmente cai para mais um Earthquake. Agora ele coloca um Altaria, que por ser voador proporciona um momento ideal para estacar o rollout. Em apenas 2 rollouts ela é derrubada, e em seguida vem o Kingdra, que infelizmente desvia do rollout, o que acaba com o meu dano e me faz trocar pro Cruel, que após alguns Acid consegue derrubá-lo. Ele coloca um Flygon, que toma hit kill de um Ice Beam, com direito a crítico. O Salamence que vem em seguida quase toma hit kill pro Ice Beam, mas infelizmente sobrevive e me derruba com o Crunch. Mas meu Swampert dá o troco e o finaliza com o Surf. Com Drake derrotado, só faltava derrotar agora o campeão Alace, e ele começa com o Wailord, que por muito pouco consegue tancar meu Earthquake. Ele se cura e toma mais um Earthquake, também não derruba, mas é finalizado em seguida por um rollout. Em seguida ele coloca o Ludicolo, que me dá muito dano com o Giga Drain e provavelmente poderia ter condenado a batalha se tivesse usado de novo, já que eu tava preso no rollout, sem poder trocar. Mas ele estranhamente escolhe usar Lead Seed, então é derrubado pelo segundo rollout. O Tentacruel que ele coloca em seguida não aguenta um rollout com 2 stacks e é derrubado em um único hit. E o mesmo acontece com o Whiscash, que é derrubado mesmo resistindo. Cara, um rollout estacado é uma máquina de destruição. Em seguida vem o Gyarados, meu rollout infelizmente acaba. Eu até tento estacar de novo, mas já tava com a vida muito baixa, então sou derrubado por um Earthquake. Eu coloco o Pelipper, que em 2 Shockwave consegue derrubá-lo, graças a um belíssimo crítico. Em seguida vem a Milotic, que por ser muito tanque consegue resistir aos meus Shockwave, e me derruba com uma sequência de Ice Beams e o dano do Toxic. Eu coloco o Lombre, que infelizmente acaba caindo sem fazer praticamente nada. Em seguida eu boto o Gyarados e começo a estacar um Dragon Dance, já que eu sabia que ela ia se curar. Então eu estaco algumas vezes e então consigo finalizá-la com alguns Earthquakes. Ela se cura algumas vezes, mas eventualmente ela cai. E assim nós finalmente nos tornamos o campeão de Hoenn. Eu até acho que dava pra ter sido mais fácil. Eu dei muitos moles na liga e no decorrer do jogo no geral. Como por exemplo, não ter um Ludicolo até agora, ou não ter upado meus pokémons de forma mais igual. Mas no geral, apesar de todos os erros, até que foi bem tranquilo. Mais tranquilo do que eu esperava, pra falar a verdade. Até porque eu não jogava Emerald há muito tempo. Eu nunca tinha feito um desafio como esse. Mas ainda não tinha terminado, pois pra quem não lembra, no Emerald tem um boss final, que é o Steven. Meu Swampert estava em um nível bem alto, e se eu usasse ele direitinho, eu tinha grandes chances de vencer sem precisar sequer grindar mais o resto do time. O time do Steve tem 2 grandes problemas, que são o Cradily e o Metagross, então eu teria que jogar perfeitamente contra esses 2. Ele começa com o Scarberry, que cai em 2 Surfs, mas deixa um Spikes no campo, e me dá um leve dano com Aerial Race. Em seguida vem o Aggron, que cai sem fazer nada, com um único Surf. Agora vem o Cradily, o grande problemão dessa luta. Eu troco pro Cruel, pois sei que ele vai tentar usar um Giga Drain, assim eu causo um pouco de dano com a habilidade Liquid Ooze. Em seguida eu uso o Ice Beam para reduzir o máximo que consigo da vida do Cradily antes de cair. Então eu boto Azumarill e começo a tentar reduzir a defesa do Cradily com Rock Smash. Eu dou sorte e consigo reduzir 3 vezes antes de cair para um Giga Drain. Com menos 3 de defesa eu coloco o Swampert de volta e consigo dar hit kill com um Earthquake. O Claydol é o próximo, e assim que ele entra em campo ele usa um Reflect, mas perde metade da vida para um Surf. Mas por ser mais rápido e eu não queria arriscar mais dano no Swampert, eu troco pro Pelipper, que é imune a tipo terra e portanto não toma Earthquake. Em seguida eu tomo um certo dano, mas eu derrubo com Surf. Após isso vem o Armaldo, então eu troco pro Gyarados para reduzir o ataque dele com Intimidate e causar um dano com Surf antes de cair. Novamente eu boto o Swampert, e agora com a vida reduzida consigo finalizar com um único Surf. Agora ele finalmente bota o Metagross, seu Ace, e um dos pokémons mais fortes do Emerald. Eu troco pro Pelipper e evito um Earthquake. Tento reduzir a vida dele, mas acabo caindo antes de conseguir. Tento agora por um Lombre e reduzir a chance de acerto com o Flash. Mas novamente eu caio antes de agir. Agora só me restava o Swampert e eu precisava torcer por um milagre. Eu uso um Earthquake, e como esperado eu não tenho dano suficiente para derrubar. E também tomo um Earthquake, que me deixa na beira da derrota. Mas como sou mais lento eu perderia no próximo turno, certo?
Errado, nós demos uma sorte absurda, e o Metagross errou o Meteor Mash, e ela nem é uma habilidade com chance baixa de acerto. E assim a gente consegue derrotar com o Earthquake e finalmente finalizar nossa jornada. Essa foi de longe a luta mais difícil da série, e mesmo tendo montado uma estratégia razoável, eu ainda precisei da ajuda da sorte para vencer. Mas e você, o que achou do desafio? Mais fácil do que eu esperava, mais difícil? Deixa aí nos comentários. Se tem alguma sugestão de outros desafios, deixa aí também. Se gostou do vídeo e quer ver próximos desafios como esse aqui no canal, se inscreve aí para receber notificação. No mais é isso, por hoje eu fico por aqui. Até a próxima.